Bem, hoje nós vamos ver um pacote, que é um pacote bastante utilizado para visualização e manipulação de redes biológicas. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como é que a gente acha o pacote. Tem várias formas, eu vou mostrar uma delas aqui. Tá? O nome do pacote é Rede R e ele está no Bioconductor. Então, se a gente colocar Rede R Bioconductor, está aqui. A primeira página que vem é a página desse pacote. Então, aqui a gente tem isso aqui é a página do Bioconductor, que, como a gente já conversou, é o principal repositório de pacotes em R voltados para a bioinformática. E como é que a gente faz para instalar um pacote? Então aqui a gente tem várias informações, a gente tem quem que é o maintainer, né? A gente tem a bibliografia, então no caso esse pacote aqui ele é um pacote que ele foi publicado num artigo na Genome Biology em 2012. Então aqui se a gente clicar a gente consegue acessar o artigo, né, que ele foi publicado, isso é bem interessante também. Então às vezes no manual aqui, né, a gente tem por exemplo aqui o manual em HTML, né, que é a vinheta do pacote. Então, geralmente a gente tem aqui o nome, os autores, né, a última versão, um breve resumo e os conteúdos. Nesses conteúdos, geralmente a gente tem um Quick Start, que é como é que a gente faz para usar esse pacote. Então, ele é um pacote de visualização de redes e que eu vou mostrar agora para vocês. Como é que a gente faz para instalar um pacote, gente? Então aqui na instalação, o que a gente faz? A gente copia essa parte aqui, abre o nosso R e cola essa nossa parte aqui. Tá? Eu não vou instalar ele agora, porque eu já tenho ele instalado. Então se vocês forem olhar aqui os pacotes que eu tenho instalado aqui em Packages, a gente vai lá embaixo e está ali, ó, Rede R. Então ele está instalado, tá bom? Então eu não vou instalar, eu vou só abrir ele aqui para vocês. Mas se vocês tiverem que instalar, é só fazer esse procedimento. Copia aquilo lá, cola aqui, dá Enter. Na maioria das vezes, ele instala direto o pacote. Dependendo do sistema operacional e dependendo do tipo de pacote, tem que instalar algumas dependências por fora. Tá? Mas esse aqui, pelo que eu lembro, não é o caso. Ele instala facilzinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou chamar o pacote. Então, a gente escreve library e o nome do pacote, que é Rede R. Então tá aqui, ó. Né, ele é o Rede R 1.34, e aí ele diz aqui, para um Quick Start, por favor escreva vinheta Rede R. E é isso que nós vamos fazer. Então a gente vai clicar vinheta Rede R, e aí ele abre aqui a vinheta. Ó. Então tá aqui, ó. Rede R, Bridging the Gap Between Hierarchical Network Representation and Functional Analysis. Então aqui são os autores. Vamos abrir aqui um pouquinho para ficar melhor. Que é o mesmo material que a gente viu na página lá, né? Então, quando a gente clica aqui nesse HTML, é exatamente o mesmo HTML que abre aqui. Não é exatamente o mesmo, porque esse aqui está desatualizado, esse meu pacote é um pouco mais antigo. Então, a versão aqui é de 28 de outubro de 2019 e essa que eu mostrei para vocês é de 27 de abril de 2020. Mas são detalhes só de diferença. Vocês vão abrir, se vocês instalarem ele aqui, vai vir a versão nova, tá bom? Então tá. Então a gente tem aqui um overview, quick start, workflow, illustration, installation e assim por diante. Em geral, quando o pacote tem uma vinheta bem escrita, a gente consegue simplesmente aqui pela vinheta entender como é que o pacote funciona e identificar as principais funções do pacote. A habilidade para identificar pacotes, rodar pacotes e descobrir as principais funcionalidades de um pacote, ela é fundamental para que a gente consiga trabalhar com biologia de sistemas. Porque muitas vezes a gente chega até um pacote ou procurando direto no Bioconductor ou por indicação de algum colega que trabalha com aquele tipo de dado e muitas vezes pelo artigo mesmo. Então muitas vezes a gente está lendo, né, um determinado artigo, identifica naquele artigo uma análise que é aplicável ao que a gente faz e aí quer reproduzir aquela análise. Então, geralmente, ele vai estar dizendo lá qual foi o pacote que ele usou, quais foram as dependências e qual foi a especificidade, né, da versão do pacote e tudo mais. Aí a gente consegue ir atrás desse pacote, baixar
e reproduzir a análise desse pesquisador e aí ver se ela vai se adequar ou não ao que a gente quer fazer na nossa pesquisa. Então, o que eu vou mostrar agora aqui rapidamente para vocês como é que ele é, qual que é a ideia desse pacote aqui, e aí depois eu vou rodar um scriptzinho onde a gente vai mostrar como é que a gente faz uma rede de coexpressão, tá bom? Então aqui o Quick Start, a primeira coisa, ele pede para a gente carregar o pacote, né, que é o library readr, que a gente já fez aqui, foi o primeiro passo que a gente fez, né, a gente chamou a biblioteca para poder carregar esse pacote. Aí o que esse pacote, qual que é uma das vantagens desse pacote? Ele conversa, ele roda em R, mas ele conversa com uma interface em Java. E aí a gente consegue utilizar toda a robustez estatística do R e consegue utilizar todos as propriedades visuais do Java para que a gente consiga visualizar e manipular a nossa rede. Então a primeira coisa que ele faz é essa funçãozinha aqui, redport. Ele cria esse RDP aqui, esse objetinho, que ele é nada mais, nada menos do que uma porta aonde a gente conversa com essa interface em Java. Então a gente constrói essa porta, que a gente chama de RDP, e aí depois a gente usa essa função aqui, callD, que a gente abre essa interface em Java. Então ó, ele está pensando aqui, tem uma barra aqui de... E aí ele abriu na minha outra janela aqui, ó, tá aqui. Então isso aqui, ó, readr, Bring Network Analysis and Visualization. Então a gente tem aqui File, ele tem um menuzinho aqui em cima. Ele não tem nada, porque eu não plotei nada aqui, mas aqui nessa parte é onde a gente vai conseguir plotar a nossa rede. Eu vou deixar ele meio no cantinho aqui e vou deixar o meu R aqui mais para o canto também, para ver se eu consigo mostrar para vocês os dois funcionando simultaneamente, tá bom? Então a gente já criou a porta, a gente já chamou a porta em Java, que é essa parte aqui. Agora a gente vai carregar uma outra biblioteca. Então o que nós vamos ter que fazer? Aqui a gente tem que rodar o iGraph, tá? Então tá lá, o iGraph já está carregado. O iGraph, colegas, ele é um pacote que está presente no CRAN, diferente do readr, como eu disse para vocês, que está presente no Bioconductor. Para os pacotes do CRAN, para a instalação dos pacotes do CRAN, a gente usa essa funçãozinha aqui, ó, install packages. Se colocar em install packages e colocar lá iGraph e der um enter, ele vai instalar o pacote iGraph. Então o R ele já olha direto para o repositório CRAN. Os pacotes que estão nesse repositório é só escrever install package que ele vai instalar direto. Ah, mas como é que eu sei onde é que está um pacote? É só dar um Google. Se vocês colocarem lá no Google, deixa eu botar aqui, se eu colocar aqui no Google, se eu colocar aqui iGraph R, ele vai vir aqui, ó, iGraph R package, e aí já está direto aqui, ó, iGraph is on CRAN and can be installed from within R install packages iGraph. Então é bem simplesinho da gente fazer, não tem mistério, tá bom? Então tá, carregamos o iGraph. Agora o que nós vamos fazer? A gente vai criar um grafo com essa funçãozinha aqui. Então é um grafo que a gente está chamando de G1 e a gente vai utilizar, ó, ele já plotou lá, tá vendo? A gente criou esse grafo aqui usando essa função do iGraph, que é um grafo quadrado de 5 por 5 por 5, e a gente usou a função addGraph. Essa função addGraph, ela pega esse grafo, né, que é o grafo que a gente gerou antes, que é o grafo G1, e eu vou plotar ele no meu RDP, que é essa janela aqui que eu abri. E aqui é simplesmente o layout que eu quero, tá? Então tá aqui, foi plotado o grafo. Agora eu quero só mostrar para vocês aqui como é que funciona. Então isso aqui é uma janela em Java, e aí eu posso manipular esse grafo, né? Por exemplo, aqui eu posso... vocês podem ver que o layout dele está bloqueado e eu estou mexendo aqui em nó por nó. Mas eu posso vir aqui Layout, Dynamic e começar a relaxar. Start Relax. Aí ele vai relaxar. Ó. E agora ele ficou com esse outro layout.
Eu posso dar zoom out com o meu mouse, né, com a barra de rolagem do mouse. Eu posso dar zoom in com a barra de rolagem do mouse também. Tá? Eu posso, por exemplo, eu tenho outros tipos de algoritmos aqui, por exemplo, esse circle, que ele vai fazer um grafo circular. Se eu quiser que ele volte depois, eu venho aqui para o Dynamic Start Relax. Ele vai relaxar até assumir a forma mais estável do grafo. Se vocês forem olhar aqui, ó, ele está com essa funçãozinha aqui, com um check nessa funçãozinha cooling. O que significa essa função cooling? É a função de congelamento, porque ele vai relaxar até um certo ponto e aí desse ponto ele vai bloquear. Então, nesse caso aqui, se eu quiser que ele continue relaxando até o estado de menor energia possível, eu tiro esse cooling aqui. Aí ele vai continuar relaxando e só vai parar de relaxar quando ele atingir o estado de menor energia. Esse grafo aqui é um grafo simples, ele é um grafo cúbico, né? Então o estado de menor energia dele ele é atingido facilmente. Quando a gente trabalha com redes biológicas que são mais complexas, que tem um layout mais complexo, ela tem vários estados mínimos, ou próximos, né, do mínimo. Então, às vezes, a rede demora para conseguir chegar a um estado estacionário de relaxamento. Então, ela fica uma rede com oscilações, né? Então, ela acaba não relaxando completamente. Então, por isso que a gente muitas vezes usa essa funçãozinha cooling aqui no Dynamic, para que a gente possa concluir o relaxamento desse grafo da melhor forma possível. Bem, outras coisas que a gente pode fazer, eu posso, por exemplo, selecionar um nó aqui, vir aqui, Edit, Nó, Shape. Aí ele é uma elipse, agora eu quero que ele seja um diamond. Dou OK, e aí esse nó aqui eu mudei para um diamond. Isso é útil, às vezes, quando a gente quer fazer o nosso grafo e quer usar um código de forma, por exemplo, para selecionar alguns nós que são importantes. Por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse uma rede de interação gênica, e eu sei que esse nó 121 é um nó associado a um determinado tipo de tumor. Aí eu poderia representá-lo, por exemplo, como um diamond, em vez de representar ele como um círculo, para mostrar que ele é um nó diferente dos outros. E assim por diante, tá bom? Aqui no layout, a gente pode vir no Dynamic e pode vir aqui ó, em Settings. Também se é com Ctrl X a gente atinge esses Settings. Então aqui, ó, a gente, por exemplo, pode mudar o tamanho do link. Então ele estava 100, eu vou botar 200 aqui. E aí ó, o link fica maior. Ou eu posso mudar... tem vários parâmetros, eu não vou entrar em detalhes de cada um deles aqui, mas eu posso deixar esse grafo mais coeso, eu posso deixar ele mais esparso, eu posso deixar os links maiores ou menores, a força de atração mais forte ou mais fraca, e assim por diante. Tá? Então, esse aqui é o RedR, e a gente vai usar ele bastante agora ao longo da disciplina. Tá bom, gente? Então, obrigado, até a próxima.